Uma outra teletertuliana. Professor Pedro, poderia comentar a evoluciologia na página 10? É da enumeração, né? Deixa eu pegar aqui. A minha numeração está diferente. Página 10. Evoluciologia. Sim. Pela ótica da lexicografia, o ato de definir visa reduzir o gap entre a realidade do cosmos e a ilusão consciencial. Tal prática mental somática constitui o exercício inicial já adstrito ao holopensene dos serenões, né? Definir é discernir. Tem relação com aquilo que eu estava comentando. Quando a gente não sabe determinado aspecto, quando a gente é ignorante frente a uma realidade, aquilo é uma ilusão, aquilo não existe, aquilo, de certo modo, contribui para a gente permanecer nesse estado da ignorância, nesse estado de não sapiência. E partindo do pressuposto que o serenão é aquela personalidade que está esgotando, se é que já não esgotou, o conhecimento referente a esse planeta, então existe uma relação muito grande entre a cognição e o processo da evolução. Então essa cognição, quando ela adquire um teor cosmoético, um teor assistencial, um teor de querer realmente compreender as leis gerais universais, o mecanismo evolutivo, então isso tem uma similaridade, até certo ponto um sinônimo do processo evolutivo. E o ato de definir, eu vejo que já é o início disso, porque a pessoa é obrigada a se posicionar do modo que ela vai definir aquilo, das expressões que ela vai escolher, porque se a gente for pensar, qualquer realidade, qualquer palavra, qualquer conceito, uma verpom, por exemplo, na enciclopédia, ela pode ser definida de diversas formas, e não existe uma forma mais ou menos correta. Existe aquela, às vezes, mais completa, às vezes aquela mais sintética, aquela mais, vamos dizer assim, em cima do lance. Então, mas é difícil você falar em certo e errado. Existe muito do estilo do autor. Então as definições demonstram muito da nossa personalidade, da nossa bagagem intelectual, do nosso, até certo ponto, desprendimento, de não querer colocar tudo naquela definição, que às vezes ela vai ficar quilométrica. Então, dentro dos princípios lexicográficos, que a gente coloca, se não me engano, aí na principiologia, um deles é esse da objetividade. Aquilo que você pode falar com menor número de palavras é melhor, é mais aconselhado, é mais interessante do que você ser mais prolixo nesse sentido. Então tudo isso visa, eu acho, a gente chegar, por exemplo, no ataque ritmia, no processo da telepatia, no processo extrafísico mais avançado, até a gente poder pensar no conscienciês, no serenês e assim por diante. Mas eu vejo que existe um pontapé inicial no ato de definir, porque ali você tem que se posicionar e você tem que, vamos dizer assim, abranger a totalidade daquele conceito para ele ser funcional, para ele servir. E aí, fazendo as pesquisas teáticas, eu vejo, teóricas, nesse aspecto que a gente comentou de comparar várias definições de dicionários ou até definições da própria enciclopédia. Pega um verbete escrito pelo professor Valdo, escrito por outro verbetógrafo, só o título, e veja como você definiria aquilo e compara. Veja o que faltou, o que poderia melhorar em ambas as definições. Então esse exercício acaba mexendo com a nossa pensenidade. E aí, extrapolando, eu vejo que os serenões são experts nesse processo. Pedro, no OAS existe o verbete janta, que é a forma incorreta. Se fala jantar, mas popularizado, as pessoas falam como falar de um janta. Qual é que você pensa a respeito de fazer um verbete, que não é uma palavra completamente nova, é uma forma errada, e que se popularizou, mas não tem nada de novo nisso. Mas o que você acha de oficializar, adicionalizar uma palavra como essa? Nesse caso eu acho até mais tranquilo, porque dependendo da região, é até muito mais comum você falar em janta do que em jantar, né? Dependendo da expressão. Então eu acho que esses casos em que há uma aceitação muito grande e, vamos dizer assim, um domínio público quase que referendou aquela condição,
você pode até fazer uma sinalização de que é um uso incorreto, de que não é o ideal. Os dicionários trazem isso, né? Não é preferível, por exemplo, aquele termo, mas vale a pena você, vamos dizer assim, referendar, assinar embaixo, porque aquilo já está sendo de uso comum. O que não dá, o limite aí é tênue, de você querer, vamos dizer assim, legalizar ou de algum modo tornar certo aquilo que é de fato errado. Então, essa tentativa que o Ministério da Educação tem, esses defensores do preconceito linguístico, de que muitas vezes defendem o modo errado como as pessoas falam, se houver uma tentativa de, vamos dizer assim, lexicalizar essas expressões, aí você vai perder totalmente as referências, vai perder totalmente o controle disso, não vai saber mais o que é certo, o que é errado, e vai nivelar por baixo. Então o limite realmente é tênue, mas esse modo mais assim coloquial de se falar, eu acho que ainda vale com essas referências do uso incorreto. Pedro, tem uma onda, né, de programas televisivos falando errado e criando palavras que não existem, e isso pode pegar, né? Tem até, outro dia estava vendo na televisão, eles fizeram um mini dicionário dessas palavras enlouquecidas, assim, que eles se comunicam, que nem eles às vezes entendem, né? E isso pode pegar no oral, mas no escrito me parece que vai ser mais difícil. Eu acho que esse tipo de palavra você acha que não corre o risco de ser dicionarizado. Eu acho que não, né? E até pode ser que saia, e a gente, por exemplo, existe o dicionário do Cacete do Planeta, existem dicionários específicos que eles fazem com esses vocabulários, mas aquilo é mais restrito. Mas isso ganhar, vamos dizer assim, aceitação dos lexicógrafos mais sérios, desses que fazem esses tipos de dicionários da língua, eu acho isso mais difícil, porque se sabe da importância e, vamos dizer assim, da influência que existe nesses dicionários. Então, o modo como às vezes o modo até como se molda uma mentalidade de um povo, tem um dedo muito forte dos dicionários. Se a gente, olhando vamos dizer assim, os textos acadêmicos da lexicografia, existem vários artigos de análise que se faz, por exemplo, do Aurélio, porque até 2001, se não me engano, 2001 que saiu o Wise. Até 2001 o Aurélio era o pai e a mãe, né, isso, de todos nós, né? Era o único. Em termos de referência assim, lexicográfica. E existem muitas imperfeições, muito processo até equivocado no próprio Aurélio, mas que ele foi utilizado e tem essa influência. Então, quando você começa a ter outros dicionários, isso ajuda também nessa composição, mas, obviamente, como você comentou, isso tem que ter um limite, isso tem que primar pela linguagem culta, pode até trazer essas acepções mais, às vezes, pejorativas, mais populares, mais giriescas e até certo ponto equivocadas, mas fazendo as observações corretas. Observação. O duro são nas escolas, né? Quando se defendem essas coisas erradas, aí acho que é mais complicado. Pedro, você pode comentar sobre as 3 inserções da conscienciologia, dos neologismos no Sacconi? Sim. Eu acho que... Eu até posso comentar o caso, né? Porque foi interessante porque eu estava um dia olhando alguma coisa na internet e vi que ia sair o Sacconi e resolvi comprar pela internet. Ele chegou antes. E quando ele chegou em casa, eu sentei para dar uma olhada no sofá, comecei a ver essa introdução, ver as diferenças que ele tinha. Ele coloca aqui o mais atualizado, comentado, crítico, aquilo me chamou a atenção. E quando eu sentei no sofá, me veio uma voz de um homem falando assim: procura conscienciologia. Eu falei: você está louco? Aí eu fui lá e tinha conscienciologia. Nossa, eu dei um berro. Eu falei: Cris! Aí começamos a ver o que tinha mais. Isso já era umas 9 e tanto da noite. Eu falei: ah, não. Liguei para a casa do professor Valdo. Falei: Graça, acorda, professor Valdo. Isso é muito sério. Aí fomos lá na casa dele e levamos para ele. Então, isso representa um reconhecimento e, vamos dizer assim, um atestado da seriedade da conscienciologia. E você vendo a personalidade do Sacconi, o estilo do dicionário dele, você vê que justamente ele tem esses critérios de ver o que vale a pena ser colocado aqui para não se cair, por exemplo, num processo como esse de querer abarcar tudo que existe em termos de novidade. Então, nós tentamos entrar em contato com
o Sacconi, com a família, mas ele é muito, vamos dizer assim, muito discreto, muito recluso. Nós não conseguimos aprofundar muito essa condição. Mas demonstra para a gente que vamos dizer, a logicidade e a funcionalidade das expressões que nós temos. E ele deve ter feito uma pesquisa porque, ao escolher essas expressões, por exemplo, dentre essas milhares que nós temos, ele foi exatamente no ponto, em cima do lance. Para mim, ele olhou e deve ter visto aquele quadro sinóptico das especialidades, porque ele colocou a pensinologia, a evoluciologia, a própria conscienciologia, o holossoma, por exemplo, que são assim os alicerces da própria conscienciologia. Né? Você acha que foi via Google, foi via tratado? Você tem alguma pista para isso? Não, eu tenho quase certeza que foi via tratado, foi via projeciologia. Ele deve ter observado a seriedade dos próprios livros, né, o tamanho, o calhamaço e a repercussão disso. Aí ele pode ter feito pesquisas na internet e aí selecionou essas expressões. Então, eu acho isso muito sério. Eu tive uma estranheza no OAS, quando eu comprei em 2001 mesmo, quando lançou. E o OAS, até o professor Waldo conheceu o OAS pessoalmente, era do círculo lá de amizades dele. E no OAS, nas referências bibliográficas, tem o projeciologia. Exatamente. E ele não teve o despojamento ou a visão de colocar nem o verbete como projeciologia. Exatamente. Nem esse verbete ele colocou, mas está lá nas referências. Ele consultou, mas ele não quis admitir no dicionário. Chega a ser uma incoerência. Uma incoerência, também acho. Porque você, olhando o projeciologia, por exemplo, o modo de escrever, quem leu muitos vê a qualidade do próprio autor. Então, vê o nível de erudição, no caso aí do próprio professor Waldo. Então, aquilo chama a atenção. E o modo de classificação também que ele utiliza. Então, você lembrou bem, o Ais tem lá nas referências bibliográficas do projeciologia, mas você não encontra essa referência. Mesmo você vê a incoerência, mesmo ele tentando ser o mais completo da língua portuguesa. Eles consideram que ele tem 228.500 verbetes ou entradas, se não me engano. Então, mesmo assim, ele poderia ter andado de braçada com relação a essa nova ciência, esses termos que já existiam, por exemplo, se foi em 2001, desde 1900, final da década de 80. Exatamente. Então, aquilo já tinha, né, algum nível de, vamos dizer assim, de funcionalidade. Na verdade, já tinha todos os critérios que a gente leu aí, né? Tinha tempo, tinha registro escrito, assim, publicado, processo terminológico que ele utiliza. E uso oral, né? Verbal, oral. Não, e aí você vê perfeitamente a questão que você comentou anteriormente da filosofia, do estilo do lexicólogo, né? Porque, por exemplo, o Weiss, eu tive a oportunidade de conhecer o coordenador da equipe, né? E pessoalmente nós demos para ele, claro, antes eu falei com o professor Waldo e tudo, foi uma doação espontânea da última versão do Projeciologia, porque estava citado na bibliografia, na versão anterior do dicionário, o antigo, e a gente doou para ele, entre outros tratados, 700, eles têm vários tratados, acho que na época tinham reurbanizados também. Mas, no entanto, nem assim foi citado explicitamente, né? Então, você vê que realmente a questão de estilo, de priorização, exatamente, da filosofia, da divisão de mundo mesmo, né? Uma coisa que acaba exatamente acontecendo, que até o Sacconi critica um pouco, é quando você tem, por exemplo, 150 equipes de especialistas, é muito bom porque você vai pegar aqueles termos daquelas áreas, mas você perde um pouco dessa visão de conjunto, de decidir o que entrar. Tem o editor, teoricamente ele tem que olhar tudo, mas na prática, talvez isso não tenha, por exemplo, aqueles campos que ninguém está defendendo ali, que não tem uma equipe de especialistas defendendo, e às vezes isso pode acabar passando, né? E realmente acontecer isso, eles não valorizarem esse processo vamos dizer assim, da dinâmica da língua, daquilo que é novo, daquilo que é mais atual, e assim por diante. Voltando a falar aí do Sacconi, você fez uma citação dele aqui na primeira página. Agora eu compreendo melhor porque o mundo produziu até hoje muito poucos dicionaristas. Aí eu queria entender esse contexto assim dessa frase. Se ele colocou isso porque poucas pessoas leem dicionário, ou porque tem que estudar muito dicionário. Qual foi o contexto assim dessa citação? Tem vários contextos.
Um deles é, por exemplo, um processo assim, vou chamar didático, porque a gente vê muitas pessoas querendo fazer dicionários na CCCI. E eu acho isso muito positivo, porque em função de toda a infraestrutura que a gente tem. Mas vale a pena não fechar os olhos para a lexicografia tradicional e até certo ponto contemporânea. Por quê? Ao começar um dicionário, como tudo na vida, começar é fácil. Mas se a pessoa não tiver, vamos dizer assim, nitidamente, claramente, esses critérios, por exemplo, do público-alvo, é um outro critério. Para quem que é destinado esse dicionário? Se é um dicionário terminológico, por exemplo, é o povo daquela área do conhecimento, é o povo daquela linha. Então, a pessoa pode ser mais, por exemplo, direta. Os dicionários terminológicos, a terminografia, por exemplo, não precisa se preocupar tanto com esses aspectos gramaticais, então o verbete vai ser diferente, porque o modo como você vai compor a entrada, ele tem que ser padrão para todos. E há uma tendência de quem começa a fazer dicionário de querer que ele seja o mais completo. E aí a pessoa acaba se perdendo no fôlego a longo prazo, porque se não tiver critério, ele vai querer colocar todas as expressões ali. Então, o primeiro aspecto é esse, chamar a atenção de que não é fácil. Dependendo da envergadura da obra, não é fácil você chegar do outro lado. E a história demonstra várias pessoas que começaram determinadas obras e dessomaram, e outros acabaram continuando. Outro aspecto é justamente essa questão holobiográfica. Se existem, não que sejam poucos, mas assim, se não é uma área assim, tão comum na história, da nossa história, e aqui nós reunimos várias pessoas interessadas, e temos o holociclo, e temos, vamos dizer assim, um apreço, um interesse, uma afinidade com essa temática, talvez seja fácil encontrar as personalidades que estão aqui ao longo da história, porque são poucas. Entende esse raciocínio? E não que às vezes a pessoa vai encontrar a própria, mas ela vai encontrar, às vezes vai ter afinidade com um determinado lexicógrafo, e ali ela vai se encontrar, às vezes ajudando ou compondo um grupo de personalidades que tem relação com aquela pessoa na história. Por exemplo, uma das técnicas que eu estou utilizando é ver, porque no caso do Lettré, ele foi médico e lexicógrafo. Então, se eu fizer o levantamento de todas as personalidades que foram lexicógrafos e médicos, você restringe um pouco mais, não significa que foi sempre assim, mas pelo menos você vai ver e encontrar e selecionar e fazer o levantamento de pessoas que fazem parte do seu grupo, podem fazer parte do seu grupo Karma, por exemplo. O grupo Karma é intelectual. Então, eu tenho lá uma técnica que eu uso, que é a interseção holopensênica, ou interseção materpensênica, que é exatamente isso. Você pega uma área do conhecimento que você tem afinidade, a sua profissão, a área de voluntariado, se tiver uma outra que você também tem, principalmente o processo que tenha assim, a ver com a história, a interseção disso, às vezes você vai encontrar as personalidades que fazem parte do seu grupo Karma. Então é nesse sentido, para chamar atenção para isso. No processo das retrocognições que eu estou estudando, vale a pena fazer o levantamento dessas condições, às vezes mais raras e que chamam atenção hoje. Ok? Pedro, tem uma pergunta de uma teletertuliana. Na Fatologia, página 6, sexta linha, pode nos fazer uma síntese sobre os protodicionários no bojo do nascimento da escrita, historiografia lexicográfica? Sim. Eu até escrevi sobre isso no Crescendo lá, Escriba, o verbetógrafo. E esse verbete aqui da lexicografia, ele ficou muito grande, eu também separei ele em outro, porque havia esse contexto histórico que acabou ficando muito grande. Mas o que a gente quis dizer aqui? Que quando se tem registro, tem notícia do nascimento da escrita, praticamente de modo simultâneo, eles têm registro, têm descobertas de tabuletas, de argila, com o formato de dicionário, porque havia contato do povo sumério com os acários, outros povos, e havia essa necessidade de compreensão, de tradução, de comunicação de um modo geral. Então, a escrita, ela praticamente já nasce com a necessidade de você traduzir aquilo que você está escrevendo para aquelas pessoas que não dominam aquela língua. E, antigamente, era mais comum se fazer o levantamento, as listagens, de expressões pouco utilizadas, pouco usuais, porque aquelas mais comuns
o próprio convívio fazia o papel de, vamos dizer, de tradutor, porque a pessoa via a utilização na prática e ela compreendia. Mas às vezes aqueles termos não tão usuais, não havia essa possibilidade, e eles começaram a ser, vamos dizer assim, registrados. Outra situação interessante, que quando você vai estudar a história dos dicionários, que eu estava observando, é essa pesquisa, que acho que eu comentei aqui alguma coisa, de termos em obras mais antigas. Então, no caso lá dos gregos, eles começaram a fazer os dicionários fazendo o levantamento daquelas palavras ou expressões que eles não compreendiam nos antigos poetas, por exemplo, nos antigos textos. E ali aquilo acabou ajudando no sentido dessas expressões e palavras serem conhecidas ao longo da história. Agora, de modo assim mais prático, se considera que a lexicografia, vamos dizer, de fato assumiu esse caráter, esse modelo, essas características de tentar fazer de tentar abarcar, né, de tentar servir como arquivo da língua, mais no século XV e século XVI, a chamada moderna lexicografia. E, por exemplo, os dicionários, como esses que eu citei aí, do próprio Samuel Johnson e o Littré, eles são tidos como dicionários históricos, porque um dos critérios para ser considerado o dicionário mais científico é justamente o critério da abonação. A abonação são aqueles exemplos que você coloca no final para mostrar o uso daquela palavra. E eles tinham como critério que essas abonações deveriam vir de registros históricos mais antigos. Então eles pesquisavam muitos textos da antiguidade, ou seja, dos séculos anteriores ao que ele estava. Se não me engano, o Littré foi até o século XVI, se não me engano, parte do XVI, para justamente você pegar os grandes autores, que são as autoridades da língua, para referendar aquele uso. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é para você tentar ir atrás das primeiras vezes que aquelas expressões foram utilizadas, para você conseguir aí chegar mais próximo da etimologia, no caso do próprio idioma, ou da etimologia aí, considerando mais a própria trajetória da palavra, podendo ter havido mudança de significado ou não, enfim, ir atrás do étimo. Então é vamos dizer, uma técnica, é um critério, você buscar nesses textos antigos essas referências. Para quem tiver interesse, nessa revista da Holotecologia, eu fiz a resenha, né, de um livro do Winchester, que ele conta lá a trajetória da escrita do dicionário Oxford, né, que tem essa passagem interessante, porque eles quiseram fazer o abarcamento total de todas as palavras da língua inglesa. E para você, vamos dizer assim, ter como critério, eles colocaram isso nos jornais, pediram ajuda para a população, para justamente fazer o encontro, a pesquisa, de quando essas expressões apareceram pela primeira vez na língua inglesa. Isso tinha que ser um processo escrito. Então as pessoas pesquisavam em casa, em bibliotecas, aquelas palavras e vamos dizer assim, o ano que elas foram escritas. Então isso ajudou justamente nesse processo de abonação. E lá tem um caso interessante, porque um dos maiores contribuidores era justamente uma pessoa esquizofrênica que sofria de transtornos mentais críticos, e ele fez essa contribuição a partir de um sanatório, né, de um local psiquiátrico, um sanatório, vamos dizer assim, um presídio manicomial, exatamente. Então, isso é interessante porque você vê que, extrapolando, né, o processo da erudição, do conhecimento, da cognição, ele ajuda muito no equilíbrio consciencial, mas ele não é só, né, ele pode ser visto só como um elemento, assim, um pilar do processo do equilíbrio consciencial, porque existem muitas pessoas que são altamente eruditas, né, altamente intelectualizadas, mas têm grandes transtornos psiquiátricos. Mas, Pedro, no caso, você planteia uma situação muito específica, não, que ele tinha passado uma coisa bem violenta, né, de crime. Sim. Então, exatamente, ele participou da guerra, tem alguns atenuantes. Sendo médico, né? Isso, uma coisa bem... Era médico, ele foi, na realidade tinha muito assédio ali, uma predisposição talvez genética, então genética isso tudo também.
acabou predispondo ele a cometer um assassinato, e aí a coisa acabou, acho que, degringolando. Ô Pedro, para dar uma contribuição aí, eu estou com um livro aqui, Os Dicionários Bilíngues. Eu até tirei uma cópia aqui do primeiro capítulo que eu achei que ia te interessar. E vem muito a propósito do que você estava falando, de quando inicia a escrita, se inicia já o processo dos dicionários, né? Lá no início que você estava falando. Uhum. E aqui uma pesquisa dos etnolinguistas, eles descobriram em algumas tribos na África, na Guiné e no Mali, que o pessoal, dentro da tradição ágrafa, transmissão puramente oral de dicionários orais. Eles cunharam esse termo e eles estão vendo, é interessantíssimo, eles estão vendo o quê? Que eles tinham para efeitos pedagógicos, ou listas bilíngues, aqui no caso era a língua deles e o árabe, listas bilíngues decoradas, eram feitas em formas diversas para o pessoal decorar mais fácil. E aí, a partir disso, então, eles ensinavam, justamente porque tinha esse contato, né, multicultural ali na tribo, eles ensinavam, então, já o processo do bilinguismo. Dicionários bilíngues, como aqueles que ocorreram na Suméria, por exemplo, podem ter sido nada mais do que um crescendo desses dicionários já orais que já existiam. Ou seja, não é que o pessoal inventou a escrita e teve a grande sacada de fazer dicionário, não. Às vezes já se tinha oralmente essa questão das listas de palavras, e aí quando surgiu um suporte melhor, como as tabuletas, aí eles começaram a grafar. Então é bem interessante esse negócio, porque contribui, né, um pouco com essa nossa pesquisa histórica da lexicografia. Eu separei o capítulo aqui, depois eu vou legal, eu agradeço. te repassar. E é mais lógico pensar assim, né? Que o processo já vem de trás exatamente da necessidade desses contatos que haviam antes da invenção da escrita mesmo. E aí eu ia te perguntar justamente, porque tem todo esse contexto que você já colocou lá naquele outro verbete do crescendo do escriba, mas nesse aqui você fez o corte na Grécia. Ou seja, você começa a falar da Grécia para frente, né? Lá na Curiosologia, na página 9. Sim. Por que você fez esse corte? O que você tinha em mente? Porque, para poder falar dessa escola de filologia e lexicografia aí Tá bom. Entendeu? Porque eu acho o seguinte, me chamou muita atenção que em Alexandria tivesse isso. E não é muito comum, né, ao longo da história, a gente, pelo menos que eu tenha conhecimento, a gente ter referências de escolas específicas de filologia e lexicografia. Então isso me chamou a atenção, e aí a gente poder fazer aquela translação, aquele processo, vamos dizer assim, aquele paralelo entre o nosso povo aqui, das equipes técnicas do Holociclo, e o processo de Alexandria, né? A Cris está estudando muito isso, Cristiano Ferrari, né? E eu encontrei isso, eu falei, quem será o Aristófanes, por exemplo? Será que ele não está por aqui? E ao fazer essa referência, a gente, às vezes, eu até vou ver se a gente patrocina o busto dele para ficar registrado aqui, para a gente começar a tentar ver, pelo menos saber, né, que existe a possibilidade e levantar essa bola, porque às vezes ele pode estar... É uma boa, né? Processo do grego, qualquer coisa tem um Laurentino para dar uma ideia aqui. Agora, o que eu estava vendo, Pedro, não sei o que você pesquisou disso, mas parece que na época, quando eles, principalmente na Suméria, lá com os acádicos, também eram mais listas, e eles não definiam bem as palavras, e parece que nessa escola eles começaram a definir mesmo, de maneira mais sistemática, as entradas, os lemas. É isso mesmo que você essa informação que eu tenho, exatamente. Então por isso que adquiriu essa condição de escola mesmo, essa conceituação de escola. Agora, até onde eu vi, isso tudo se perdeu durante muito tempo e só se retomou na época do Renascimento e tal, essa tendência de se produzir essas obras, né? Porque na Idade Média o que a gente tem são as glosas, né? Aquele processo vamos dizer, dos copistas que faziam as cópias daqueles livros da antiguidade, aquelas obras de referência, e aí para se entender, compreender, traduzir, eles começaram a fazer esses registros à margem ou entre as linhas daqueles textos, e depois isso deu margem a colocar isso numa sequência, numa enumeração, numa listagem, e aí vem todo o processo que a gente conhece. Então, realmente, até onde eu sei, isso começou em Alexandria, mas se perdeu, principalmente no Ocidente. E aí o que a Cristiane está estudando é o processo lá que a Rosa também estuda da
das casas de sabedoria, porque Os lá árabes, houve muita né? tradução, né? Houve muito com os árabes. E aí ali deve ter tido muita coisa que se manteve nesse sentido mais assim do que a gente conhece hoje como dicionário. E fora o que deveria estar acontecendo na Índia e na China, que a gente tem pouca referência também, né? Exatamente. Aqui dos teletertulianos. Professor Pedro, em Pensenologia, página 6, penúltima linha, poderia explicar o que é holopensene da polineurolexicologia? Eu ainda me perco em muito dos neologismos da conscienciologia. Sim. A grande dica é tentar quebrar esses termos da conscienciologia em unidades menores. Essas unidades menores, no nosso caso, elas predominam os afixos. Então, o que são os afixos? Afixo que pode ser, de modo assim simples, pode ser um prefixo ou um sufixo. O prefixo vem antes, no caso do radical, do meio ali da palavra, e o sufixo que vem depois. Esses prefixos e sufixos, eles têm um significado. Então, vamos lá. Quando você coloca poli, significa muitos. Significa uma quantidade maior, significa vários. Neuro todo mundo sabe, que vem da cabeça, da neurologia, do cérebro, né, da neurofisiologia, do funcionamento cerebral. Léxico é justamente palavra, é aquilo que denominam os termos. E logia, o estudo, a ciência disso tudo. Então, se a gente fosse juntar, ficaria a ciência que estuda os nossos os nossos construtos mentais, vamos dizer assim, mais abrangentes, polineuroléxico. Então, ou seja, aqueles dicionários cerebrais que nós temos. Então, o que é um dicionário cerebral? É aquele conjunto de expressões e vocábulos e palavras que você domina, por exemplo, referente a um determinado assunto. Então, no meu caso, eu sou médico, então existe toda uma terminologia, um conjunto de termos, de palavras relacionados à medicina. Então, a gente poderia, para simplificar, dizer que, em geral, os médicos, não só eles, mas, de modo geral, os médicos têm um dicionário cerebral médico, porque eles têm relação com os termos, os jargões médicos. Na conscienciologia, a gente, vamos dizer assim, expande mais esse conceito e valoriza mais quais dicionários cerebrais. O dicionário cerebral de sinônimos, ou seja, além de uma determinada palavra, você dominar também vários sinônimos relacionados àquela palavra. Da mesma maneira, os antônimos, da mesma maneira, o processo do poliglotismo, ou seja, aquela mesma palavra em outros idiomas, em outras línguas, relacionada a outras expressões. E o resultado disso tudo é que você vai ter um dicionário cerebral mais analógico, ou seja, você vai ser mais criativo, você vai estabelecer associações de ideias, às vezes mais avançadas do que a pessoa que não domina tanto esses dicionários cerebrais. Então, quando a gente coloca o holopensene da polineurolexicologia, por quê? Ler dicionários, estudar dicionários, ajuda a calibrar os nossos dicionários cerebrais. Você fica com uma nomenclatura, um vocabulário mais expandido. Mas para que isso é importante? Porque você começa a poder acessar diferentes pessoas. Você começa a poder ajudar tanto aquela pessoa intertigada, aquela pessoa da ciência convencional, por exemplo, uma pessoa super erudita, você vai conseguir falar de igual para igual com ela, às vezes até em outro idioma, como também uma pessoa mais jovem, por exemplo, que usa muitas gírias, que usa termos, por exemplo, mais da atualidade. Então, essa diversificação, essa flexibilidade, ela ajuda no processo assistencial. Então, a ideia foi justamente, vamos dizer assim, ficar adstrito a essa possibilidade, a esse conceito.